Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Seu perdão, oh sim, eu sei. Que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Morrer, assim eu sei. Que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe ricamente. Eu quero orar com você para nós iniciarmos a nossa reunião, para que a gente possa ser ministrado. Baixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer imensamente o dia de hoje e pedir para que o Senhor nos dê uma noite de descanso, uma noite de aprendizado maravilhosa também na sua presença. Vem nutrir os nossos corações, a nossa mente, para que a gente possa nos transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente sabe sempre qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vem sobre as nossas vidas. Somos seus e o Senhor tem nos salvado. O Senhor tem cuidado de nós e ministrado sobre as nossas vidas. Vem em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Um recadinho rápido. Você já viu aí? Nós estamos com os nossos cultos dominicais, de manhã às 9 horas e à noite às 7 horas. Tá? O que eu quero pedir a você é o seguinte, que confirme a sua presença no culto. Ah, meu nome já está na lista.
Ah, meu nome não está ainda. Se seu nome não está, tem um WhatsApp ali para você conversar, o presbítero Lucas que está à frente dessa lista. Então, só para você acertar os ponteiros, por quê? Porque tem algumas pessoas que querem vir e aí vê a lista completa e os irmãos às vezes não vai por alguns motivos. Então, só avise, olha, eu vou esse domingo, não vou, só para a gente conseguir controlar o fluxo de pessoas dentro da igreja. Tá certo? Eu conto com você. Com amor e carinho, eu conto com você para que tudo corra da melhor maneira possível. Tá certo? Amém. Hoje nós vamos falar sobre perdão. E há muita confusão sobre perdão. Então, a primeira coisa que eu queria fazer com você é ler Mateus 18, 21, 22. Tá certo? E diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém. Jesus enlargueceu muito o perdão e ele fala do perdão dia a dia, tá certo? Pedro pergunta de 7 vezes e Jesus joga o número 70 vezes 7. Toda a questão de numerologia ou cabala judaica em relação aos números são muito importantes. Tá? Jesus ampliou-se toda uma totalidade aí, tá? em questão a número. Não é a multiplicação desse número em si, mas o que ele representa, certo? Por que eu falo que existe muita confusão acerca do perdão? Primeiro, perdoar é esquecer. Meus irmãos, perdoar não é esquecer. Perdoar é não se ressentir mais. Mas não é esquecer. Isso é amnésia. Certo? E a ideia do perdão é quando eu perdoo alguém, eu paro de me ressentir por aquela questão. Aquela questão já não me machuca mais. Esse é o grande ponto do perdão. Certo? Perdão e desculpas. Perdão é nunca mais cometer. Por quê? Porque você entende a gravidade do assunto. Você entende o que está acontecendo. O perdão, o pecado em si resbala em você, resbala nas pessoas que estão ao redor, resbala em todo mundo. E quando você passa a entender o seu pecado, quando você se arrepende do seu pecado, quando você pede perdão e é perdoado, você não o comete mais. Desculpa não, eu pisei no seu pé, me desculpa. Por quê? Porque eu posso voltar a pisar no seu pé a qualquer momento, certo? É por isso que por muitas vezes nós estamos pedindo desculpas a Deus e não perdão. A gente está falando, Deus, eu estou ressentindo disso, eu estou triste com isso. Eu estou até com remorso, a gente já estudou sobre remorso. Mas eu não consigo entender tudo, certo? Vamos lá. É preciso esperar quem me ofendeu para depois pedir perdão? Todas essas confusões na nossa mente. Então vamos começar a entender o que é perdão, tá ok? Primeiro, o perdão é algo da natureza de Deus. Ele, logo, é o perdoador. Ele está sempre pronto a perdoar os nossos erros, sempre pronto. Neemias 9, 16, 17 diz assim: Porém, eles e nossos pais se houveram de forma soberba, endureceram sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas. Que lhes fizeste e endureceram sua cerviz. A sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não nos desamparaste. É claro que perdão e consequência é uma outra coisa. Deus vai te perdoar, mas as consequências do meu e do seu pecado, elas irão acontecer. Não é porque a gente pede perdão a Deus que a gente vai estar livre das consequências. Isso é um engano, viu, meus irmãos? Senão ficaria muito fácil. Eu faço qualquer coisa, peço perdão, me arrependo e não pago por ela. Ok? Ele nos dá um perdão completo, tá? Quando a gente lembra do amor e da graça dele, em detrimento ao nosso coração pecaminoso e arrependimento, nós entregamos a ele e nesse momento temos o perdão. Você entendeu, não é? Quando eu coloco o amor e graça de Deus frente ao meu coração pecaminoso,
ao coração corrompido, e quando eu me arrependo disso, ele me entrega o perdão de uma forma completa. Êxodo 34, 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ele perdoa. É isso que Deus faz. Então, primeiro, ele perdoa a nossa iniquidade e maldade, ou seja, as nossas falhas de personalidade. Ele também perdoa a nossa transgressão e a nossa rebelião, as nossas falhas de temperamento. E ele também perdoa o nosso pecado, nosso orgulho. O perdão de Deus não tem um preço, ou seja, ele não tem custo. Ele é de graça. Ele deu a nós sem que nós precisássemos fazer algo por isso, certo? Ele decidiu perdoar, não há uma parte humana nesse assunto. Deus arcou com todo o custo do perdão. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O preço do meu e do seu pecado é Cristo Jesus. Esse é o preço do pecado. Talvez a gente não consiga entender isso de uma forma extremamente ampla, mas Cristo veio para morrer por mim e por você, para que o meu pecado e o seu pecado, o meu orgulho, o seu orgulho, a minha desobediência, a sua desobediência, fosse perdoada por Ele, pelo próprio Deus. É por isso que em Isaías 53, o texto fala que agradou-se Deus em moer o servo sofredor, a Cristo Jesus. No dia do madeiro, Deus teve prazer em ver Cristo fazer justiça sobre o nosso pecado. Mas ele fez justiça com a própria vida. Quando passarmos a compreender a grandeza da graça manifestada no perdão, aí nós somos constrangidos também a perdoar. Olha o que Cristo fez por você. Olha o que Deus fez por você através de Cristo. Eu e você não valíamos muita coisa se você parar para ver o meu e o seu coração. Talvez até algumas boas atitudes, mas essas boas atitudes, por muitas vezes, recheadas de segunda intenção. Ele, então, envia o seu filho para que morresse por mim e por você, para que tivéssemos uma nova chance, tivéssemos o perdão. Então, se eu tenho que entender esse perdão, eu tenho que perdoar o meu próximo com esse perdão que Deus me ensina, o perdão de Deus. Mas infelizmente nós somos ensinados ao decorrer do tempo da seguinte forma: pagar sempre com a mesma moeda. Extremamente errado. Ou seja, a lei de Talião, lá no Código de Hammurabi, olho por olho e dente por dente. Se alguém fizer algo a você, faça da mesma forma para ele. Né? Se ele te machucou, machuque ele também. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ditado popular, certo? Mas quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós nos rendemos ao seu amor, quando realmente reconhecemos o senhorio dele sobre as nossas vidas e vemos como ele é poderoso sobre nós, o nosso relacionamento então passa a ser mudado. Eu começo a olhar não só a mim, mas olhar as pessoas que estão ao meu redor de uma forma um tanto quanto diferente. Eu passo e começo a ver o mundo por um outro viés, por um outro prisma. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo que se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Um dos principais motivos de rompimento de relacionamentos é a falta de perdão. Orgulho, pecado. Dentro do nosso coração pecaminoso, a gente exige sempre ser tratado como as pessoas mais importantes do universo. Não somos as pessoas mais importantes do universo. Nós estamos no universo, para algumas pessoas somos importantes,
para as outras nem tantos, para as outras muito importantes. Mas nós não somos as pessoas mais importantes do universo. O universo não gira em torno da minha vida, não gira em torno da sua vida, tá certo? Eu quero que você entenda que o universo em si, tudo que acontece gira em torno da soberania de Deus, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não eu e não você. Perdoar não é humano, tá certo? Perdoar é divino, faz parte da natureza de Deus. Logo, os nossos relacionamentos são mudados, porque o Espírito do Senhor está sobre e em nós, porque nós passamos a enxergar a vida de forma diferente, certo? Quando eu falo que o perdão não é humano e é divino, é porque é Deus que capacita tanto a mim quanto a você perdoar. Para perdoar, nós temos que ter em mente que Deus, de antemão, nos perdoou. Difícil agora, né? Ele já te perdoou de um monte de coisa errada que você fez, de um monte de pecado que você, que eu cometemos, e de um monte de pessoas que nós ofendemos. Ele nos perdoou. Mas, de antemão, nós não queremos perdoar as pessoas. Por quê? Porque foi ele quem começou, porque não é bem assim, porque você não está na minha pele. Cristo está. E Cristo morreu por mim e morreu por você. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Uma coisa que eu e você temos que entender em relação a perdoar as pessoas é que perdão não é um sentimento. Eu tenho que sentir de perdoar fulano ou perdoar ciclano. Eu tenho que sentir de perdoar. Não, isso não existe. Ao contrário, o perdão em si é uma decisão tomada. Eu decido perdoar. Estou chateado, estou ofendido, mas eu decido perdoar. Eu vou perdoar porque eu obedeço. Porque o texto que nós lemos em Efésios agora fala: sede um para com os outros misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar, então, não é nenhum tipo de sentimento, é uma decisão tomada, é uma obediência ao próprio Deus. E não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando. Os sentimentos podem vir acompanhados, pode. Os sentimentos acompanham algumas dessas decisões de não, eu vou fazer. Existe comoção na história, mas o que eu e você temos que entender é que é decisão, não é sentimento. Então, com esse papinho de que eu tenho que sentir de perdoar, não estou preparado para perdoar, então você tem que tomar a decisão certa. É esse o ponto. Não tem essa de... Isso é desculpinha para desobedecer, tá certo? Quando decidimos perdoar, nosso sentimento em relação ao ofensor vai se transformando de forma gradativa. Meu irmão, não dá para esquecer as coisas. Não é de uma noite, de uma hora para outra, de uma noite para um dia. Perdão não é amnésia. Eu vou me lembrar dos fatos, eu vou ficar chateado, mas eu não posso ficar me ressentindo. Eu não posso ficar no mimimi toda hora. Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que obedecer, eu tenho que perdoar e tocar minha vida para frente com Cristo Jesus. Não adianta falar, mas ele me ofendeu. Ele tá bom, ele ofendeu. Você não perdoando, o que muda? Ele continua na ideia da ofensa. Mas se você passar a liberar perdão, as coisas mudam. O Espírito Santo transforma as nossas vidas. Então, qual é a ideia de pedir perdão? Todos nós pecamos, e isso todos os dias. Alguns reconhecem, outros não. Ao persistir no pecado, na desobediência para com Deus, recusamos a ouvi-lo e vamos cauterizando a nossa mente, o que acaba transformando em iniquidade, ou seja, não é tão pecado assim. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência. Precisamos limpar as nossas vidas à luz da palavra. E com a ação do Espírito Santo, isso implica em reconhecer os nossos pecados e perdoar as pessoas, perdoar e se perdoar. Antes de pedir perdão a alguém, eu e você temos que colocar tudo isso, toda a situação, diante de Deus e pedir para que Ele nos dê sabedoria para que a gente possa desenvolver o assunto com alguém que vamos pedir perdão ou que vamos perdoar da forma que Ele quiser. Não é da melhor forma possível, é da forma que Ele quiser. Porque da melhor forma possível é humano. E as ações humanas, conforme o nosso coração enganoso, são um problema em demasia. Tiago 1,5 diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de forma liberalmente, e não lança em rosto a ser lhe dada. Mas ele fala, peça com fé. Então, ai, Deus me dá sabedoria para tratar o assunto. Não, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso que o Senhor me oriente. Depois peça para alguém maduro na fé, alguém que anda com você, alguém que te discipula, alguém que te ministra na vida. Peça para que te acompanhe no momento. Para que quando for pedir perdão, para que, como testemunha, para que não tenha nenhuma raiz de ofensa, para que nenhum dos detalhes se escape. Peça para alguém com você, ir com você, alguém que anda com você, alguém que você confie. Seja o que for que você vá pedir perdão a alguém ou sobre você mesmo. Para que as coisas se resolvam. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo tem muito em seus. Após o perdão pedido, após o reconhecimento do erro, do arrependimento e perdão pedido, eu quero que você entenda o seguinte: que o inimigo, o diabo, vai começar armar ciladas e você precisa fugir dela. Então lembre-se sempre, trate seus erros, assuma a responsabilidade por ele. E Tiago 4,7 diz assim: subjugai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá. Amém? Vou orar com você mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso. Te agradecer porque o Senhor tem enchido e preenchido as nossas vidas. Hoje fomos ministrados acerca do perdão. Então trata os nossos corações para que possamos ser obedientes à tua palavra e buscar, liberar e pedir perdão a quem devemos, para quem precisa. Vem sobre os nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Lembre-se, amanhã nós temos a live das crianças e domingo o nosso culto presencial e também transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Tá joia? Um grande abraço, fique com Deus e nós nos vemos. Tchau, tchau.